A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui para fazer uma recapitulação de uma lição que nós estudamos na classe de adultos sobre o tema Dons do Espírito Santo, ou dons espirituais. Eu tenho a missão de falar o que nós estudamos em 3 meses, em 10 minutos. Então vamos lá. O que são os dons espirituais? Na verdade, são capacidades espirituais concedidas por Deus através da operação do Espírito Santo de Deus na vida do crente, do cristão. E o propósito desses dons é exclusivamente de glorificar a Deus e edificar a igreja. Então, seja por meio da instrução, seja por meio da exortação, ou pela ação poderosa mesmo desses dons espirituais. E com tudo isso, edificar o reino de Deus, atraindo para Cristo aquelas pessoas que não conhecem a Deus ainda e que vão ser abençoadas, que vão ser tocadas, que vão conhecer a Deus através do operar dos dons do Espírito. Paulo enumera em 1 Coríntios 12, 8 a 10, os 9 dons chamados dons espirituais, que, em geral, apenas para estudarmos, são classificados como dons para saber sobrenaturalmente, que são a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espírito. Dons para agir sobrenaturalmente, que são o dom da fé, o dom de milagres e os dons de curas. E poder para falar sobrenaturalmente, que são os dons de profecia, dons de línguas ou variedade de línguas, e o dom de interpretação de línguas. Lembrando que todos esses dons são concedidos pelo Espírito Santo a cada um conforme lhe apraz e para a edificação da igreja. Sim, então vamos falar dos dons para saber sobrenaturalmente. O primeiro que nós citamos é a palavra da sabedoria. E nesse caso aqui trata-se de uma habilidade espiritual dada por Deus para receber em momentos necessários, em momentos de necessidade, uma palavra especial de sabedoria. Vamos explicar um pouco melhor, né? Sabedoria seja para aplicar os planos ou entender os planos de Deus, o contexto do que Deus está querendo dizer ou fazer num determinado momento, para um determinado grupo, para uma determinada situação. Então, por exemplo, não é? A capacidade espiritual de interpretar sonhos e visões. Nós vemos vários e vários momentos isso acontecendo na Bíblia, a visão que Pedro recebe para que ele então entendesse que era projeto de Deus, que o Evangelho fosse e chegasse até os gentios. O poder para esclarecer o significado de algumas visões, por exemplo, quando aquela mão aparece na parede, lá no banquete que o rei está oferecendo em Babilônia, e escreve Mene, Mene, Tekel, Upharsin. E ninguém poderia interpretar aquilo. Bom, a quem foi dado o entendimento de interpretar? A Daniel. Ou, por exemplo, prudência, uma palavra de sabedoria na forma de prudência para tratar algum grande problema ou uma situação que se apresente no meio da igreja, do povo de Deus. Por exemplo, quando os gentios recebem o Evangelho e a igreja, então, ainda formada por judeus, fica reticente em recebê-los como irmãos. Então existe o conselho em Jerusalém que se reúne, o concílio, ou melhor, e eles então, inspirados pelo Espírito Santo, orientados pelo Espírito Santo, recebem a palavra de sabedoria, de não lhes impor algo mais pesado que os tornasse, que fosse judaizante para eles, mas apenas que eles se abstivessem das relações sexuais ilícitas e dos sacrifícios a ídolos e das carnes sufocadas ou com o sangue. Então, são palavras específicas para tratar de conflitos ou habilidades para tratar com uma pessoa ou com uma situação. Mas isso não é uma habilidade natural, é um dom concedido pelo Espírito Santo de Deus. Bom, o segundo dom que se fala aqui nessa lista é a palavra da ciência ou do conhecimento, que é uma habilidade dada por Deus de saber de uma forma sobrenatural, de conhecer um fato, através de uma revelação direta de Deus, algo que seria impossível e humanamente impossível saber. E Deus assim permite esse saber chegar
àquela pessoa. Só que é importante a gente separar o que é conhecimento e o que é revelação. Conhecimento é um fato total, inteiramente revelado com detalhes. Ao passo que revelação é algo um pouco mais vago, sem muitos detalhes ou muita profundidade. Por exemplo, quando Ananias está orando e o Senhor fala com ele que ele deveria ir até uma determinada casa e lá ele encontraria um homem chamado Saulo. Lá na casa de Simão, ele encontraria um homem chamado Saulo, e esse homem chamado Saulo tinha um sobrenome ou apelido de Tarso, e ele estava orando, e ele viu chegar o próprio Ananias ali para curá-lo, pois ele estava cego. E a casa deste Simão ficava na rua chamada Direita. Veja, uma sequência de um monte de detalhes, que aquele homem não poderia saber humanamente. Ele é instruído a ir até ali. Então são detalhes. Pedro, quando desmascara também Ananias e Safira, sabia até por quanto que tinha sido vendido de fato aquele terreno. E eles estavam ali tentando mentir diante da congregação. Então a palavra da ciência ou do conhecimento é muito mais do que uma revelação. É um conhecimento completo de um fato. Saber sobrenaturalmente é a capacidade dada por Deus para entender a natureza de uma manifestação espiritual. Discernir significa julgar bem, julgar muito bem. Então, permite a pessoa entender e saber se a origem de uma determinada manifestação espiritual é humana, é divina, ou até mesmo é o inimigo tentando simular e dissimular no meio do povo de Deus. Por exemplo, quando Jesus discerniu a índole de Natanael, você é um homem justo. Por exemplo, quando Paulo entendeu que os elogios daquela jovem adivinhadora eram elogios que estavam vindo de lábios inspirados pelo próprio inimigo. Eram palavras do diabo na boca daquela menina. Mas ela dizia, vocês são servos do Deus Altíssimo. Mas a origem daquela frase era demoníaca. Por exemplo, quando Jesus ele discerne a natureza de uma doença. Não, essa doença não é porque ele pecou, nem os seus pais pecaram. Ou quando ele discernia a intenção dos sacerdotes. Ele sabia o que estava por trás das palavras, onde que eles realmente queriam chegar. Quando, por exemplo, Eliseu entende que Geazi estava mentindo. Então, tudo isso são manifestações, sim, até no Velho Testamento, desse dom chamado discernimento de espíritos. A categoria que é a capacidade de agir sobrenaturalmente. Nesse agir sobrenaturalmente, nós temos primeiramente o dom da fé. O dom da fé, ele se difere aqui da fé salvadora, ou daquela fé que nós temos que ter em Deus, sem a qual é impossível agradar-lhe. É uma fé miraculosa, é uma fé que se aplica no impossível, é uma fé que será combustível para os dois próximos dons, que são os de operar milagres e operar dons de cura. Por exemplo, quando Elias estava no Monte Carmelo e ele clama a Deus dizendo, desça fogo do céu, sim, desceu o fogo do céu. Ele acreditava realmente que apesar de não ver com os seus próprios olhos nada ali que pudesse dizer que poderia acontecer isso, ele cria que Deus mandaria o fogo do céu para consumir aquele holocausto. E apesar de ver uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem no céu, ele anuncia, rei, sai correndo, porque vai vir chuva, e chuva muito forte, chuva torrencial. Então, é a capacidade de crer no impossível. Qual de nós poderia orar hoje, como, por exemplo, Josué, dizendo assim, sol, detente, lua, pare, e o tempo parar, para que ele conseguisse vencer aquela batalha contra os inimigos ali. Então, essa operação de milagres, ela vem com esta fé, a fé que de fato move montanhas. Qual de nós já esteve num funeral e você disse para o morto, levanta-te? Bom, Pedro fez isso quando orou por Dorcas. Então veja, é uma fé diferente, é um dom da fé.
Os dons de curar, e ali a gente fala em dons mesmo na Bíblia, é no plural, porque são várias operações diferentes, tá? Talvez diferentes em função das diversidades de curas. Eu já vi pessoas que têm dons de curar especificamente ligados, por exemplo, à fertilidade. Ora para uma mulher que é estéril e ela concebe. Pessoas que são levadas a orar por pessoas que têm enfermidades mais no sentido emocional e as pessoas são curadas, ou enfermidades físicas e as pessoas são curadas. Então são diferentes manifestações mesmo. E são, de fato, lida com enfermidades. Tá? Temos que entender que nem por isso essa pessoa é obrigada a curar a todos, porque lembrem, o dom é concedido por Deus, mas é Deus quem é o dono. E Ele é quem opera o seu querer e o seu realizar. Lembrem também que não depende apenas da fé que esta pessoa possua. Porque até mesmo Jesus, quando esteve na sua cidade natal, né, entre os seus parentes, ele não pôde executar muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Então Deus não está aqui para fazer show para ninguém. Ele tem o seu princípio de operar também com base na fé de quem vai receber. O dom da operação de milagres é um pouco além do dom de cura, porque cura a gente fala de enfermidades. Eu estou com uma enfermidade no sangue e de repente sou curado dessa enfermidade. Agora, existem situações em que, por exemplo, aleijados, pessoas que tenham um defeito de nascença, uma cegueira de nascença, uma surdez de nascença, nunca aquele organismo funcionou, por exemplo. Ou situações onde pessoas perderam num acidente partes do seu corpo, ou perderam funcionalidades do seu corpo. E aí a gente fala de maravilhas mesmo, porque é uma reestruturação, uma reconstrução, é uma transformação de um estado totalmente atípico, totalmente miraculoso. São operações muito especiais esse dom. Tá? E também fala não apenas de curas, mas outros milagres também podem acontecer. Por exemplo, a própria transformação da água em vinho, a própria multiplicação dos pães e peixes, são operações de milagres, coisas assim extremamente sobrenaturais, eu diria absurdas até, né? Impossíveis de serem acontecidos. Né? E para encerrar, os dons de falar sobrenaturalmente. A profecia, que é a expressão vocal inspirada pelo Espírito Santo para trazer uma mensagem ao seu povo, uma mensagem especial a determinado grupo, e ela sempre tem uma característica que é de exortar, de ensinar, tá? De trazer a vontade de Deus para aquele momento, para aquele grupo. Tá? E nós não podemos esquecer que a profecia, entretanto, apesar de ser espiritual e espontânea, e sem ela o povo se corrompe, diz a palavra de profecia ela nunca vai estar acima da inspiração da palavra de Deus, e muito menos contrária à mesma. Ela também é apta de ser julgada pelos demais ouvintes, tá certo? E nós somos inclusive instruídos a provar e julgar os profetas, certo? Mas ela tem sempre esse objetivo: edificar, exortar e consolar os crentes. As línguas estranhas ou variedades de línguas é um dom específico que manifesta um sinal mais a incrédulos do que para crentes, diz a palavra, porque chama a atenção. E quando usado sem um outro dom chamado interpretação, ele edifica a quem fala, porque este que fala em mistérios a Deus. São palavras que não são inteligíveis, não é uma outra linguagem, não é um outro idioma, digamos assim, mas são palavras de louvor, ditas num estado de êxtase muitas vezes, dirigidos a Deus, que trazem um grande consolo, uma grande alegria, uma grande edificação para quem fala. Mas quando falar em línguas em público, e aí é uma regra, né, ore para que também interprete. E a interpretação de línguas é exatamente isso, a mesma capacidade que é dada para falar,
é dada para compreender e explicar e trazer na linguagem corrente do povo, trazer a interpretação daquilo que está sendo falado. E aí, nesse caso, todo o povo, e não somente quem fala, é edificado. E também, neste caso, segundo a palavra de Deus, este dom se equivale, né, à profecia também. Bem, o desafio foi muito grande de falar em 10 minutos, acho que extrapolei um pouquinho, mas espero que você seja edificado e até a nossa próxima gravação, quando a gente vai falar dos frutos do Espírito Santo.